gmail.com. Bem, ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. O rei Saul se deixou levar pela inveja, e, com isso, um demônio passou a perturbá-lo. É perigoso para qualquer pessoa entregar-se a uma tentação, pois o espírito maligno que a tenta pode conseguir autorização e fazer da vida dela um verdadeiro inferno. Saul lutou para matar Davi, mandou assassinar todos os feiticeiros que havia em Israel. Porém, quando na sua loucura procurou uma feiticeira, encontrou-a em Odor. É verdade. Você pode dizer, não quero mais isso, não quero mais aquilo. Mas se você não tomar uma decisão certa de se entregar a Cristo, numa hora de tempo, você vai procurar, irmão. Desculpa, vai procurar prostituição. Já ouviu alguém falar assim, fulano teve uma recaída e tomou uns pileques. Estou falando sério, não tem isso? Às vezes um homem de Deus está na igreja, aleluia, aleluia. Eu lembro de um rapaz que hoje ele é pastor, se firmou com Cristo, e estava começando na fé, e eu tinha uma jovem que dirigia a mocidade, a Fátima, ela disse, pastor, se eu dar um conselho para ele aqui, que ele está bebinho, tá? Chegou o rapaz lá. Será que pode um homem de Deus beber, rapaz? Tomar pinga? E olha que eu conheço isso, eu conheci o velho Jaime que tomava pinga e conheço o novo Jaime que tem nojo de pinga. Mas por que eu estou falando isso? É porque se a pessoa não tomar a decisão de ser de Jesus, irmão, um abismo chama o outro abismo. Não foi por acaso que Saul chegou na feitiçaria. Lá atrás, quando Deus mandou ele agir de um modo e ele agiu de outro, sabe o que o Senhor Deus falou para ele, pelo Samuel? A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Amigo, um abismo vai chamando o outro. Aquele rebelde, depois foi consultar a feiticeira. Aquele rebelde toma cachaça depois. Aquele rebelde fuma maconha depois. Aquele rebelde adultera depois. Não, ele é boa pessoa, pastor, mas é meio rebelde. Está no caminho da feitiçaria. Abra os olhos. Ele vai para o lugar certo, quer dizer, não deveria estar lá, mas vai estar. Por quê? Porque simplesmente a pessoa não toma a decisão. Então, quem quer realmente ser servo de Deus, tem que aprender a obedecer à palavra de Deus. Se submeter à palavra de Deus. Se subjugar no bom sentido, né? A palavra. Coisa séria. O erro desse rei, ao procurar aquela serva do diabo, até hoje tem levado muitas pessoas a rejeitarem as advertências bíblicas do período que ocorre quando consulta espíritos. No meu entendimento, está claro que não foi Samuel que a feiticeira fez subir. Falei isso aqui ontem. Não sei se alguém lembra disso. Fiz esse comentário sem saber da lição de hoje, com todo o temor a Deus. No meu entendimento, está claro que não foi Samuel quem a feiticeira fez subir, mas um demônio familiar, que imitava o profeta até no timbre da voz. Há muitos deuses desses espíritos enganando milhões pelo mundo afora. Verdade. Eu era garoto e tinha uma senhora, nossa vizinha, e a mãe dela, a família dela toda feitiçaria, gente finíssima, pessoal muito bom, caridoso. A mãe era uma senhora, lembro da senhora, estou lendo aqui assim, você vê, isso tem que eu não vejo, para entender que eu não vejo a senhora há mais de 40 anos, quer dizer, hoje eu declaro, deve ser provavelmente falecida, já era de cabecinha branca em 72, quando eu saí de Cascadura para Guadalupe, né? E 72. E essa senhora há muito tempo não vejo, provavelmente não deve estar mais entre o nosso meio. Mas a família todinha, esse é o local que ela ia. Mas a família também era da feitiçaria. O pai, pessoal, gente boa, mas ligado. Isso aí, quando manifestava um demônio, ela disse que vinha uma coisa que ela via o rosto da avó dela na pessoa. A pessoa ouve a voz. É coisa, a pessoa conta caso que aconteceu, entendeu? E o feiticeiro, a pessoa que está incorporada lá, que está na feitiçaria, às vezes tem 20, 30 anos, 40 anos, e conta um caso da pessoa de 50 anos. Você, peraí, ele não conhece, nem conhece a minha família. Como é que sabe disso? É essa coisa que a Bíblia diz, que o diabo, se possível, enganaria até os escolhidos. É aquilo que eu falei ontem. Eu chego e quando eu vou lá, vamos dizer, não conheço Jesus, eu estou desviado, vou consultar o feiticeiro. Chego lá, um rapaz de 30 anos de idade, eu tenho 55, e ele diz assim, seu Jaime, em 1974, o senhor trabalhava com seu pai lá em Copacabana. O senhor carregava a pasta do seu pai. E lembro que seu pai um dia falou isso. Eu disse, espera aí, ninguém sabe disso, só eu e o meu pai. Meu pai já morreu há 37 anos. É divino, diabólico.
E a pessoa às vezes cai. Se possível, enganaria até os escolhidos. E esse Saul foi enganado, como muita gente é enganada, até hoje. Então, abre os olhos, você que hoje é uma rebeldia daqui, uma mentirinha daqui, é uma mentirinha dali, daqui a pouco você vai cair na mão do inimigo. Um vai para a feitiçaria, outro vai para o álcool. Lembra do rapaz que eu falei? Foi para o álcool. Outro vai para isso, vai para aquilo. Não pode de maneira alguma. Não há erro nas Escrituras. O Todo-Poderoso não fala por intermédio de pessoas que são possuídas ou servem a espíritos malignos. Ele também não usará ninguém que se diz profeta do Senhor. Verifique a vida desses indivíduos e você constatará que eles são um péssimo peso para os familiares que pagam suas contas. Sério, hein? Não há nada melhor do que servir ao único e verdadeiro Deus e obedecer ao que a palavra ordena. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Amado, ama a palavra, respeite a palavra, faça aquilo. Depois não vai dizer, não, eu sou de Deus, sou profeta. E quando faz coisa errada, que alguém vai falar, não toca no ungido de Deus. Que ungido, irmão? Ungido, já pensou? Ungido de Deus, o cidadão vai, desculpe a expressão, começa a cantar a mulher dos outros, dá em cima da mulher dos outros, e não sei o quê. Um dia ele encontra um que perde o juízo e dá-lhe um soco nele. Você tocou no ungido de Deus. Que ungido de Deus? Tocou num safado pilantra, picareta, que não respeita nada. Que não estou mandando tocar, não. Não estou mandar fazer justiça com as próprias mãos. Mas tem pessoa que pega alguns versículos da Bíblia para se defender, né, irmão? É que nem a pessoa que faça coisa errada, não seja demasiadamente justo, claro que vai, mas não para você fazer coisa errada e depois se esconder nesse versículo. E quando a pessoa, então, que pede a paciência e taca a mão nos outros, Jesus expulsou todo mundo com chicote, por que eu não posso expulsar também? E começa da ponta da pé. Então, são as interpretações que a pessoa vai para o erro. Mas vamos voltar para a seriedade da mensagem. Quem despreza a direção divina é chamado de louco. Fuja dessa loucura, meu irmão. O Senhor Jesus, em uma parábola de Lucas 12, do versículo 16 ao 21, assim chamou o rico que pensava não precisar de Deus, pois havia conseguido ajuntar muito para o que julgava ser suficiente para muitos dias. Naquela noite, a alma daquele homem foi pedida. E o que adiantou deixar-se usar pelo espírito do erro? Não há outra maneira de servir a Deus, a não ser buscar os seus mandamentos nas Escrituras. Deus, eu quero obedecer a tua palavra, Deus. Deus, eu quero pensar de acordo com a tua palavra. Eu quero falar de acordo com a tua palavra. Eu quero agir de acordo com a tua palavra. Senhor, eu quero comunhão com a tua palavra, Deus. Isso é o que importa. A querer, meu irmão. Há quanto tempo você não fez essa oração? Ou você nunca fez? A sua oração talvez seja na igreja. Aleluia, aleluia, glória, glória. Amém. Mas quando você não fica sós com Deus, Deus olha para mim, Deus tira de mim o que desagrada o Senhor, o que não está de acordo com a tua palavra. Oh Deus, muda em mim o que tem que ser mudado, acrescenta o que tem que ser acrescentado, mas me ajude a viver de acordo com a tua palavra. Eu quero ser agradável a ti, eu quero respirar a tua presença, Deus. Oh Senhor Deus, eu quero ser abençoado por ti, quero abençoar as pessoas. É assim que tem que fazer. Ter comunhão com Deus e não procurar fórmula mágica, procurar ser mais santo do que os outros, entenda? Ser mais espiritual do que os outros. Oh, não, porque... não, Deus, eu quero santidade, sim. Santidade é isso, é comunhão com a palavra, harmonia com a palavra. Quando vem uma proposta de mentirosa, você não quero, não. Mas isso vai te dar lucro, amigo, eu vivo da palavra de Deus. Não é só de pão que viverá o homem. Mas todo mundo faz, mas filho de Deus não faz. Mas eu conheço um crente que faz, ele preste conta a Deus. Eu vou viver de acordo com a palavra. Eu vou viver em harmonia, ter coragem de fazer isso, falar isso, aí viver a presença de Deus. Fuja da loucura, meu irmão. Porque a Bíblia diz, louco, se hoje te pedirem a tua alma. Verdade. De vez em quando veio as coisas aí que você ouve falar aí fora. O avião veio e caiu, chegou no seu destino. 200 pessoas. E aquelas pessoas, meu irmão? Aquele avião que ia lá para a França, lembra? Caiu à noite. A gente estava dormindo ali. Tem gente que se dopa para fazer uma viagem de avião, porque não aguenta de se dopa. Você estava dormindo, irmão. Não viu nada, acordou aonde? Não vou julgar ninguém. Amigo, fuja da loucura, da rebeldia e se una à palavra de Deus. Ainda que você, aparentemente, tenha que pagar o preço de perder algo, de passar vergonha, de ter que pedir perdão para alguém, porque é aquele caso, pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Se eu pequei contra ti, eu tenho que pedir perdão para você também. Um dia me deu uma tristeza comigo, e
sempre no meio da rua as pessoas me conhecem perto da televisão, e um senhor veio assim, eu olhei, tanta gente, a senhora não é estranha. Ele disse assim, mas uma vez eu estive lá, que eu vim de Brasília, como falei, tá, você trabalha com RSO, eu disse, tá bom. Logo depois que eu falei, pastor, misericórdia, nem da fisionomia eu estava lembrando, quer dizer, uma coisinha só, mas se eu tenho temor de Deus, eu não posso ficar com aquilo. Que eu encontro você diz, opa, tudo bem? Já, ai, meu Deus, está tudo bem. Você não me conhece? Não, rapaz, você não é estranho. Aí você fala, peraí, você não posso falar por falar. Não, amigo, é tanta gente, canso de falar isso. Não, já conversei contigo lá na sede, conversei contigo lá na Praça da Sé, e tem gente que fala assim, lembra lá da Praça da Sé? Tem quase 20 anos que eu saí da Praça da Sé. E a pessoa quer que você lembre, né? Aí você quer dar uma de educado? Você não é estranho, não. Não, amigo, é muita gente, você desculpa, não dá para lembrar de tudo. Verdade, verdadeira. Não, nem pouquinho, não queira nenhuma poeira do diabo na sua vida, irmão. É santo em toda a sua maneira de viver, em toda a sua maneira de falar. Não pode deixar de maneira alguma, nem para agradar uma pessoa. Realmente você não é estranho, não. Amigo, desculpa, mas são tantas pessoas que não dá para lembrar de todo mundo. Ainda que a pessoa fique assim, nem lembrou de mim, é melhor do que você. Depois ficar com a consciência. Quer dizer, e tem que pedir perdão e misericórdia e poder encontrar a pessoa até falar, você desculpa, mas verdadeiramente eu nem te conheço. Não, eu não lembro de você, não é que eu não te conheço, eu não lembro. Não dá para lembrar, não é isso? Às vezes você tem um colega de faculdade, um colega de coisa, que até muda um pouco a coisa. Eu, por exemplo, todo mundo ia ser igualzinho, igual não, meu cabelo era pretinho, meu cabelo não é mais. Você chega pertinho, já tem um negocinho tudo mudado um pouquinho. Eu brinco quando o pessoal passa dos 50, quando vai sorrir, tem que sorrir assim, ó. Né? Senão vai aparecendo tudo, isso acontece. Então, voltando para a seriedade aqui, amado, não tenha nada do diabo, ande em santidade com Deus. Bem, quando você ouvir falar de algum avarento, pessoa que ama o dinheiro, faz qualquer coisa por ela, tenha certeza de que ele também é fraudulento. Pois muda o que está determinado para agradar o seu apetite desordenado e insaciável. Ele pode ser tido como generoso, ou aquele que tem resposta para tudo. No entanto, ele fala do que não entende ao tentar ajudar quem precisa de uma palavra vinda do coração de Deus. A palavra lhe é inacessível, pois seu coração perverso não consegue compreender o que está escrito. Que isso? Pessoa é avarenta, mas ao mesmo tempo é caridosa. Ela não tem palavra de Deus para você. A Bíblia diz que de uma fonte não pode sair ao mesmo tempo água amarga e água doce. Coisa séria. A palavra dele é palavra mentirosa, a palavra que às vezes pode trazer até aquele conforto aparentemente, mas não tem. Eu fico olhando as redes sociais, os amigos, os irmãozinhos, que às vezes põem aqueles pensamentos. Bonito o pensamento. Quem falou? Fulano de tal. Mas aquele fulano de tal fala cada besteira também. Verdade. De vez em quando eu outro. E Nietzsche falou não sei o quê. Se eu soubesse tudinho que ele falou também. E fulano de tal falou, e fulana de tal falou. E a pessoa então incentiva outras pessoas a seguirem os pensamentos daquela pessoa que não tem nada da palavra de Deus. Vamos seguir a Jesus Cristo, irmão. Olhando para ele. Só existe, uma maneira de saber se está certo, crendo no que a Bíblia declara. O Senhor colocou na igreja 5 dons ministeriais, visando ao crescimento do seu povo. Mesmo que você considere seu líder um homem de Deus, seja como os bereanos, que conferiram o que Paulo dizia, pela Iberéia, isso é profundo, hein? Com o que estava registrado nas Escrituras, Atos 17, 11, verdade. Tem que saber, mesmo que ele seja usado nos dons, ou em curas e milagres, verifique se o que ele fala está de acordo com a palavra. Porque o mensageiro de Deus, ele fala a palavra de Deus. Pode ter sido até usado. Um dia eu dei uma mensagem aqui para você nunca seguir o homem, porque aquele homem, eu vou dizer, o pastor Jaime, sou como ontem, o rapaz largou as muletas lá, andou, a outra largou a bengala, andou. Foi bonito o que Deus fez. Aquele homem é de Deus, o que ele fala eu assino embaixo. Coitado de você, irmão. A Bíblia fala em João 6,66, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. E no capítulo 12 de João, um dos discípulos estava na mesa com Jesus e a mulher derramou um perfume lá e disse, mas vem cá, por que não se pegou esse perfume e se deu para os pobres? E ele falou isso não é porque ele tinha cuidado dos pobres, porque ele era um ladrão. Sabe qual é o nome dele? Judas Iscariote. E sabe quem era Judas? Era um dos 12.
De vez em quando tem pastor, que decepção que dá de ver uma pessoa que está na igreja e faz isso. A gente tenta empatar com Jesus. Jesus tinha 12. Um era ladrão, de 12, um era o quê? Quase 10%, né? 10% seria 1,2. Quer dizer, você pode encontrar uma pessoa que está na igreja e toma umas pingas escondidas. Aí eu encontrei o pastor da igreja. Puxa, verdade. Um cidadão falou uma vez que eu fui evangelizado. Ele disse, pastor, aqui também tem um outro pastor que mora aqui no andar tal, e sempre sobe com uma garrafa daquela uma bebida conhecida aí, de número. Sempre sobe lá e disse, amigo, você não tem que olhar para pastor, tem que olhar para Jesus. Mas encontra. Ou um cidadão uma vez me deu uma caixa de suco de uva no Natal, época de Natal. E eu pastor, né? Me deu, e eu fui. E eu coloquei no carro para levar para casa, quando chegou um rapaz do prédio, e quando eu vi, eu não tinha visto, sinceramente eu não tinha visto. Quando eu olhei assim, a caixa era de vinho. Quer dizer, por dentro podia ter o suco de uma polvar, e eu fui, né, abri, fiz questão de abrir, disse, amigo, por favor, isso aqui, não, pastor, por favor, já virou as costas. Foi bom ele virar as costas. Porque sabe o que tinha dentro da caixa? Tinha vinho mesmo. Depois o cidadão veio me... Pastor, mil desculpa, o rapaz lá da loja botou errado. Eu olhei assim, rapaz, você quer me derrubar, mano? Estou falando para você uma coisa que eu acho que eu falei para poucas pessoas falando isso. O dia que ele estiver assistindo, ele sabe que ele fez isso. Hoje ele não pertence ao ministério, não. O cidadão me veio, caixa fechada, bota lá, pedir para o auxiliar, coloca e levo. Gosto de suco de uva, né? E tá, quando o rapaz olhou assim, o rapaz do prédio, que é até da igreja também, foi me ajudar. Eu disse, amigo, a caixa aqui, aí eu olhei e falei, vinho, disse, a caixa aqui é de mim, mas por dentro, e fiz com rasguei para tirar. Quando eu tirei aqui assim, bem que ele virou as costas. Não, é que ele disse assim, esse pastor é um pinguço tremendo. Amigo, vamos andar com transparência, com sinceridade na presença de Deus. Quem segue a palavra não vive em pecado, é impossível. Pecar, a pessoa não deve pecar, mas se pecar, ela não consegue viver. Eu não olhei, não falei o certo, me perdoa, tem misericórdia. Quem segue a palavra não vive em pecado. Se estiver em algum erro, volte correndo para o Pai, pois o inimigo já está agindo em você. Não há um caso que justifique o erro. Compreenda, se a sua vida não está de acordo com os requisitos bíblicos, você não está bem espiritualmente. E por isso, agora mesmo peça perdão e volte para a comunhão com o Senhor em sua palavra. Em Cristo, com amor, deixe a mensagem missionária. Feche os olhos, por favor.